Olá, minha gente! Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi meu começo como nail designer, alguns perrengues que eu passei, alguns erros que eu cometi, então fica aí no vídeo. O meu começo não foi nada fácil, né, minha gente? Assim como o começo de todo mundo não é fácil, o meu também não foi. Eu comecei trabalhando para uma outra pessoa porque eu não tinha nenhum material, a ideia partiu dessa outra pessoa. Então, assim, tudo era dela, os materiais de unha de gel. Eu não tinha nada, apenas o conhecimento. E o conhecimento que eu tinha era quase nada, era pouquíssimo. Eu iniciei, era no finalzinho de 2021, a gente estava indo em pandemia. Eu não tinha conhecimento com muita gente, porque eu não morava nessa cidade antes. Então, assim, foi bem difícil a questão de captar clientes, porque eu não tinha conhecimento, as pessoas não sabiam quem era eu. Então, assim, eu comecei a divulgar no Instagram. O que me ajudou bastante foi essa questão da divulgação, né? E a minha primeira cliente apareceu, ela veio de uma outra profissional que já estava com mais de 40 dias que ela tinha feito manutenção e estavam todas descoladas, com infiltrações, deu muito trabalho pra mim e eu entrei em um consenso com ela pra remover aquela unha e fazer uma nova aplicação. Ela topou, então aí tudo bem. E daí o que acontece? Quando eu terminei a unha dela, já tinham se passado 5 horas de relógio. Então eu gastei 5 horas pra fazer o alongamento dela. E daí o que acontece? Eu achando a mil maravilha, né, minha gente? Mas 3 dias após ter feito seu alongamento, ela me manda uma foto dizendo que sua unha estava descolando. E realmente estava. Só que daí eu fui ver que eu não tinha usado o gel base nela, porque eu não tinha o gel base. E os dois géis que foram utilizados, o que ela estava antes e o que eu fiz, não eram compatíveis. Então, houve esse descolamento justamente por isso, porque não era compatível e aquilo dali acabou se soltando da unha dela. Eu entrei em desespero, chorei bastante, que eu digo, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, isso não é pra mim. Enfim, mas eu errei bastante por não ter pego modelos, vários modelos antes, já fui direto atender. Então, assim, isso é um erro bastante feio meu, da minha parte, que eu espero que vocês não cometam também esse erro. E daí vamos lá pro segundo ponto. Eu iniciei em pandemia, então eu precisava de muita divulgação, muita divulgação. Fiz cartãozinho, saí entregando para as pessoas, mandei elas dizer, ó, se conhecer alguém que queira fazer unha, tá aqui meu número, tá meu contato. E daí, um mês depois de eu ter iniciado, a mulher chegou pra mim e falou que ia encerrar a parceria, que não dava mais certo, que não tinha cliente. E daí foi encerrada a parceria, eu fiquei sem nada. E comecei a ficar me perguntando se aquilo realmente era pra mim. Mas aí eu sentia uma saudade muito grande, passei um mês parada. Eu tinha uma cliente fixa, nesse meu tempo eu já tinha uma cliente fixa, que era até uma amiga minha. E daí o que acontece? Essa minha cliente fixa, nesse tempo que eu fiquei sem trabalhar, e ela fez a manutenção dela com uma outra profissional, colega de profissão minha também. E por enquanto eu tava sem nada, né? E quando eu tivesse novamente os meus materiais, ela retornava a fazer unha de novo comigo. Com muito esforço, eu consegui comprar o básico de início. Eu comprei um motor, uma luminária, comprei uma cabine para iniciar, comprei alguns géis necessários para poder realmente retomar no ramo de nail design. Retomei, tudo ok. Então, assim, quando eu iniciei pra mim mesma, trabalhando pra mim mesma, eu não tinha clientes. E o que vinha mais para mim era clientes de unha normal, né? Cutilagem e esmaltação. E daí, quando eu iniciei fazendo cutilagem e esmaltação, eu cobrava R$10. Pois é, R$10 que não dava pra nada, que era pra ir juntando pra trazer materiais de unha de gel. Então, assim, foi necessário fazer isso, e daí qualquer cliente que eu atendia, eu pegava aquele dinheiro e pra retomar com materiais de unha de gel.
E daí foi um ano investindo pra poder conseguir realmente ter aquilo que a gente chama de lucro. Quando eu comecei a me planejar para ser nail design, eu fazia cálculos, né, de quanto eu ia ganhar por dia. Já comecei a fazer um monte de coisa iludida, né? Na minha cabeça eu estava iludida ali naquela ideia de que eu ia ganhar muito dinheiro por dia. E foi um erro bastante grande da minha parte, porque a gente não deve fazer fé nisso, né? Não deve colocar ali esperança de que todos os dias eu vou receber tal e tal no início. Porque senão a gente acaba se frustrando, porque não é aquilo que acontece, né? Porque a gente tem que captar primeiro as clientes, precisa primeiro fixar essas clientes para poder dizer assim, eita, vou ganhar tanto por dia. Então, eu estava estudando também ainda o ensino médio, eu estava cursando o ensino médio. Então, eu precisava também parar para poder estudar. Eu atendia de manhã e estudava à tarde. Então, assim, à noite eu já não atendia mais também, só se fosse uma precisão muito grande, porque no outro dia eu precisava acordar cedo para trabalhar, para depois ir para a escola e assim, né? Aquela rotina toda assim. E tinha dias na semana que eu estudava o dia inteiro, então eu não atendia nesses dias porque não conseguia. Então, assim, foi um erro também meu fazer planos de quanto é que eu ia receber por dia. Um outro erro que eu cometi foi não ter investido em brocas boas, né, de qualidade alta, para poder reduzir esse tempo em mesa, né? Porque a redução do tempo em mesa, ela só vem realmente com tempo, com boas técnicas, para poder conseguir reduzir esse tempo. Eu vi as pessoas fazendo uma unha em 1h30 e falava, eu quero fazer isso também. Só que quando a gente tá iniciando, fazer um alongamento em 1h30 não é nada fácil. A gente não vai conseguir fazer uma unha em 1h30. Pode ser que você consiga, mas pode ser que não. Então, assim, só realmente com técnica e com materiais bons, com brocas boas para agilizar esse nosso trabalho. Então, eu achava que eu ia conseguir fazer uma unha super rápido, mas não é assim. E a gente tem que saber respeitar nosso processo, né? A gente tem que saber que nem todo mundo vai começar fazendo uma unha em 3 horas de relógio, que é o que eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu consigo fazer em 3 horas, que é um horário até assim razoável, um horário muito bom, porque para poder conseguir sair um alongamento de boa qualidade. E minha gente, começar no ramo de nail design, ramo da beleza, seja ela qual for, em meio a uma pandemia, é muito complicado. É muito complicado, porque realmente a gente não vai ter cliente. Numa pandemia, onde tá todo mundo ali desesperado, preocupado, economizando, não é fácil, não. Então, assim, as pessoas começaram a dar prioridades, né, para outras coisas e esqueceram um pouco da beleza, até porque ninguém tava saindo, não tava tendo festa. Então, assim, foi um pouco mais difícil para captar esses clientes. Mas não foi impossível, porque com marketing, com um bom trabalho, tudo foi se encaixando, começou a aparecer clientes. Então, assim, a gente só não pode desistir, só não pode desanimar, tá? Porque o começo sempre vai ser difícil mesmo, mas se as pessoas pegam confiança no nosso trabalho, então, assim, a gente começa a evoluir, né? A gente começa a crescer. Então, assim, se você está iniciando agora e acha que demora muito, respeite seu processo, faça boas técnicas, faça muito treino para você ir melhorando e reduzindo seu tempo em mesa. Conheço profissionais hoje em dia que fazem um alongamento em 1h30, porém contam que quando iniciaram, sei lá, 5 anos atrás, 7 anos atrás, elas demoravam 6 horas, demoravam até mais, né? Então, assim, se você está começando agora e acha que demora muito, respeite seu processo, viva o momento e lute para que reduza esse tempo conforme o tempo, porque é questão de tempo. Então, assim, não se preocupe se você está demorando muito, mas busque técnica, busque evoluir. No meu início, eu comecei com algumas decorações, muito poucas, tipo 3 cores de glitter, 3 cores de esmalte. Então, assim, só investindo mesmo foi que eu consegui ir trazendo mais material de decoração, trazendo mais novidadezinhas, porque
as decorações não comprei tudo de uma vez só, porque não tinha dinheiro para investir. Então, era com o retorno das clientes que eu ia começando a trazer mais materiais e mais produtos. Então, assim, não acho que vai ser fácil se você está começando do zero e com pouco. E se você quer saber um pouco mais sobre a minha história, vai lá no perfil do Instagram, que eu vou deixar o arroba aí pra vocês. Lá tem um destaque contando a minha história, então vão lá ver. E um beijo e até o próximo vídeo.